Vamos lá, pessoal. Fazer uma breve reflexão acerca da palavra de Deus no dia de hoje. Desculpa esse ruído aí, é porque tem um aviãozinho passando aqui perto, mas eu acho que dá para ouvir bem. Vamos lá. Eu vou ler um versículo muito curto. Fica na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14. Fala o seguinte: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é esta que Paulo se põe de joelho? Antes de falar esta causa, eu vou fazer uma reflexão acerca da situação em que Paulo se encontrava naquele momento. Paulo estava preso em Roma, tá? Ele passou 2 anos preso em Cesareia também, e ele não se considerava em momento algum um prisioneiro dos homens. Ele se considerava, sim, um homem de Deus e totalmente, exclusivamente dependente da vontade de Deus. E ele se considerava estando ali pela vontade de Deus. E a prova disso é que ele estava passando por privações. Bem sabemos que os prisioneiros eles não têm regalias, eles, pelo menos nessa época, né, não tinham regalias, ele estava ali padecendo, sofrendo. E diante dessa situação, ele não estava pedindo por ele mesmo, ele não estava pedindo a Deus que livrasse ele daquele problema. Pelo contrário, ele estava se colocando de joelho diante do Pai por esta causa. Que causa é essa? Unidade em Cristo. Unidade em Cristo. Ele estava pregando aos gentios. Ele se considerou apóstolo dos gentios, numa sociedade judaica. Isso o levou à prisão, porque o pessoal não considerava o gentio. O gentio era um povo à parte, um povo excluído. E Paulo vem e quebra essa barreira, quebra esse paradigma e diz que eles também podem ser filhos de Deus, desde que creiam que Jesus veio para salvar eles também. Não só o povo judeu era o povo merecedor do perdão e da graça de Deus, os gentios também. E nós hoje nos caracterizamos entre os gentios. Nós somos gentios, não somos judeus. Então, nós somos co-herdeiros do reino de Deus, mediante a fé pela graça de Deus. Então, Paulo vem, quebra esse paradigma e tem muito problema naquela época, passa por grandes privações, mas ele está ali perseverante, orando a Deus, se colocando diante de Deus, mesmo diante de todo sofrimento, e pregando esse povo que teoricamente era excluído mediante a sociedade, excluído das bênçãos espirituais, né? E hoje, fazendo uma aplicação nos dias atuais, eu percebo que muitas igrejas têm pregado um evangelho completamente diferente desse que está na Bíblia, né? Eles dizem que nós somos merecedores da vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que tenhamos vida próspera. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida absoluta, plena, sem problemas, e que devemos determinar a nossa bênção financeira, devemos determinar a nossa prosperidade. E eu não creio nisso. Eu creio que o Evangelho ele trata da salvação. É claro que o Evangelho ele nos orienta para uma vida por completo. Mas esse Evangelho que tem pregado é completamente diferente do Evangelho que eu tenho lido, o Evangelho que está na minha Bíblia. É completamente diferente. O Evangelho que está na minha Bíblia é o Evangelho que fala acerca da nossa salvação pela fé, devemos que nos arrepender, devemos crer em Cristo como Deus encarnado, que sofreu e padeceu nessa terra para perdoar nossos pecados, que nós não merecíamos nossa salvação. Nós somos dignos sim da justa ira de Deus, porque somos pecadores em Adão, nascemos pecadores e nos tornamos filhos de Deus, porque desde antes da fundação do mundo Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, e no momento oportuno a graça de Deus se manifestou ao seu povo. O seu povo creu, pois a graça de Deus é irresistível. Então o seu povo creu e no seu Filho Jesus, creu no seu sacrifício substitutivo na cruz, e hoje nós somos salvos por isso, porque cremos na morte vicária de Cristo na cruz. E o Evangelho é basicamente isso. Mas o Evangelho, toda a Bíblia Sagrada, tanto no Novo, tanto no Antigo Testamento, ela
ela nos faz refletir sobre os demais aspectos da nossa vida, né? E o Evangelho não fala que devemos ter vida próspera, não. O Evangelho fala da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho fala que devemos suportar todas as angústias, todas as aflições, porque Cristo, ele estará conosco, sim, em todos os momentos. No último versículozinho lá de Mateus, se você tiver a oportunidade, dê uma lida, no último trecho do versículo, Jesus fala assim: eis que estareis convosco até a consumação dos séculos. Ele estará conosco. Ele não nos prometeu nos livrar de todos os problemas, mas sim estar conosco diante dos problemas. E temos prova disso a vida dos apóstolos, né? Que sofreram, padeceram, eram homens de Deus e com o propósito final de pregar o Evangelho. E nossa vida aqui na Terra é uma vida passageira. A gente está aqui de passagem, nossa vida tem um espaço de tempo muito curto diante de uma eternidade que queremos viver. A gente está muito preocupado com a nossa necessidade aqui na Terra, com nossos anseios e muitas vezes a gente esquece de viver o verdadeiro Evangelho. Então eu quero deixar uma reflexão aí para vocês acerca dessa verdade, que Deus é bom, Deus é justo, mas se Deus é justo, a gente deve dar um passo para trás e pensar porque merecíamos o inferno. Mas a graça de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então devemos viver para a honra e para a glória de Deus e nos alegrar, inclusive nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, e querer ter a certeza que Deus está conosco e que tudo nessa vida é passageiro, tá? Devemos ter comunhão com Deus, vida de oração e nos arrepender dos nossos pecados. Essa é a mensagem de hoje aí para vocês. Obrigado pela paciência. Tenham um excelente dia aí. Valeu!